que você encabeça essa parte do impeachment? O que estava acontecendo naquela época? Dá pra gente o contexto. Porque eu queria entender esse impeachment, porque cada um defende de um lado, né? Já veio gente aqui falando, não, que foi um absurdo, foi só pedalada, e a gente sabe que não foi só isso. Não foi. Se você pegar a minha denúncia, você vai ver que eu narro tudo, mas dá o contexto pra gente, o que estava acontecendo naquela época, relembrar. Até porque tem, desculpa te interromper, mas tem gente muito jovem que nem não vivenciou. Não viveu isso. As pedaladas foram, na verdade, vamos dizer assim, a maneira de contabilizar o rombo decorrente dos muitos desvios. Eram muitas coisas. Isso. Ele é a ponta do iceberg, é o que aparecia. Isso, é o que aparecia, entendeu? Então, assim, aí eu peguei a legislação que proibia utilizar dinheiro dos bancos públicos para pagar programas de governo. A presidente Dilma e o seu governo não só utilizou o dinheiro dos bancos públicos, o que era proibido, como não contabilizou essa utilização. Como assim não contabilizou? Não aparecia? Não aparecia. Mas como justificava essa saída de dinheiro? Então, havia toda uma contabilidade ali. Paralela? Uma contabilidade fictícia. Dá um exemplo pra gente entender. Por isso que na minha sustentação oral eu falo de uma verdadeira fraude. Entendi. Entendeu? Se você pegasse a contabilidade, assim, não ficava claro que estava utilizando dinheiro para fazer empréstimos via BNDES, por exemplo, para Angola, para Cuba. Entendeu? Esse dinheiro não aparecia como empréstimo? Aparecia. Mas não aparecia que estava sendo utilizado dos bancos públicos. Ah, não? Não. Aparecia como? Então, assim, você tinha todo um problema de contabilidade. Então, assim, por exemplo, de tudo que foram os que a gente chama dos desvios, né? Os bilhões. Tá. Bilhões, né? Bilhões. Quando a documentação a que eu tive acesso, que foi uma investigação feita pelo Ministério Público de Contas, acusava algo em torno de 400 milhões. Tá. Então, toda a minha denúncia é feita em cima da documentação do Ministério Público de Contas. Tá? Certo. No curso do processo, é que começa a fazer a apuração, é que isso vai para a casa do bilhão. Nossa. Entendeu? Uma pessoa boa para você entrevistar, que foi a pessoa que trouxe a documentação para mudar da casa dos milhões para os bilhões, foi o senador Caiado, que hoje é governador. Entendeu? Ele que levantou essa documentação no curso do processo, porque a minha acusação, ela tratava do montante que estava na investigação do Ministério Público de Contas. 400 milhões. Então não é uma coisa que eu tirei do nada. Eu peguei essa investigação, eu estudei essa investigação. Eu já era professora de direito penal, já tinha dado aula dos crimes contra a responsabilidade fiscal, crimes contra as finanças públicas. A lei de responsabilidade fiscal nasce do fato dos governadores usarem os bancos estaduais como se fossem deles governadores. E não como... Eu queria entender. Ele usa o banco para ele pega... Vamos supor, na época aqui de São Paulo, tinha o Banespa. Tá. Entendeu? O Banespa era um banco público. Certo. Mas não era um banco do governador. Era uma instituição com autonomia, com independência. Não podia o governador fazer planos com o dinheiro do Banespa. Com o dinheiro. Então, é daí que nasce a lei de responsabilidade fiscal no início dos anos 2000. Quando criaram essa lei, criaram como uma resposta à atuação dos governadores. Entendi. Não se imaginava que isso acontecer na presidência da República, na esfera federal. Caramba. Entendeu? Que utilizou recursos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. Onde que tem essas brechas? Onde tinha essas brechas? Não tinha. Lembra do que eles falavam que era uma economia criativa? Então. Era isso aí. A tal da era economia criativa. Mas era proibido fazer isso aí. Eles já sabiam que era proibido? Sabiam. Inclusive, parte do meu trabalho foi demonstrar a consciência da ilicitude, ou seja, a consciência de que aquilo não podia acontecer. Se você for resgatar o processo, você vai ver que eu arrolei funcionários do Tesouro, funcionários públicos concursados que tentaram avisar, na verdade fizeram uma reunião para pedir para a equipe econômica da presidente parar com aquela prática. Né? Isso, assim, mais de ano antes. Então, o que acontece? Eles foram avisados, eles foram alertados, os técnicos pediram para parar, eles seguiam, entendeu? Então, deixa eu entender, peraí.
se eu entender, eu acho que todo mundo aí em casa vai entender. Eles pegavam esse dinheiro do banco, então, e para financiar Cuba, financiar a ditadura, é isso? Teve de tudo. Teve para emprestar, por exemplo, para empresas que foram construir obras, entendeu? Então, assim, vamos lá. Eles emprestavam para os países pagarem essas empresas, né? É duro ficar falando o nome aqui, porque... o Odebrecht, tudo aquilo que então, a gente ficou sabendo. Além de emprestar para as empresas com juros baixos, também emprestava para os países para contratar essas empresas, nossa, entendeu? Então era uma verdadeira engenharia financeira. E depois isso acabava podendo voltar dessas empresas para eles mesmos. Conforme eu ia fazendo ali o processo de impeachment, eu fui lendo as peças da Operação Lava Jato. Sei. E eu lembro que teve uma das denúncias da Operação Lava Jato que chegou a encontrar uma conta em Angola que o dinheiro voltava para o Brasil. Caramba. Entendeu? Então, assim, o impeachment... Pegava, usava para ele e depois voltava para o próprio PT. Então, assim, eles não chegaram para quem que ia efetivamente. Não? Tem ali investigações. O problema é o seguinte, quando o Supremo Tribunal Federal aniquila com a Operação Lava Jato, que aniquilou, né? Essas pessoas que seriam alcançadas acabam ficando blindadas, porque não é só o ex-presidente Lula que vai ser beneficiado. Não, quando você começa anulando, essa anulação ela vai atingir mais figuras, entendeu? Claro. Então eu vejo que o Supremo prestou um desserviço para o país. Total. Ao fazer isso, ao anular. Corrupção não é uma pessoa só que faz, tem um conjunto de pessoas que na escala vai ganhando. E aí entram vários outros artigos, né? Porque quando a gente fala corrupção é uma coisa geral, né? Mas você tem peculato, que são esses desvios, entendeu? Tem o crime contra a responsabilidade fiscal, tem a parte da escrituração. Então é uma série de figuras, a lavagem de dinheiro... Mas o problema é o seguinte, duro. Da Dilma, então? Não, do grupo, né? Tá. Do grupo. E ela sabendo dessas operações, porque os próprios ministros dela, em depoimento, disseram que ela era alertada em reuniões, entendeu? De que essa tal economia criativa não poderia ser mantida. Então, agora, se ficou com dinheiro para si, eu não posso falar. Entendeu? Consegue entender? Entendi, então, assim, claro. Uma coisa Agora, o grupo, né, os valores envolvendo essas grandes empresas, isso aí... Isso tudo foi provado, então. Foi provado. O problema é que o Supremo mas estragou, né? Estragou todo o trabalho. E essa atuação do Supremo, ela tem um impacto para trás, de frustração para todo mundo que acreditou... dessa depuração, mas tem um impacto para frente também. O que vai acontecer? Porque que promotor, que juiz, que delegado vai ter confiança de fazer um trabalho como esse? Nenhum. Exatamente.